Olá, meu nome é Vera, sou da comunidade da Cruz Petrópolis, sou nutricionista, tenho doutorado em nutrição pela Universidade de Grenoble, na França. Trabalhei em várias áreas da nutrição, mas a minha carreira se desenvolveu mesmo dentro da docência de nutrição, onde eu trabalhei no ensino superior de nutrição por mais de 20 anos. Mas enfim, o meu objetivo de estar aqui hoje, conversando com vocês, é para falar um pouco sobre alimentação. Então, primeiramente, eu gostaria de esclarecer que alimentação e nutrição não é a mesma coisa. A alimentação é um ato voluntário, consciente, onde nós escolhemos os nossos alimentos, o que nós queremos comer, né? E é através da alimentação que nós oferecemos para o nosso organismo todos os nutrientes necessários. Quer dizer, dentro dos alimentos que estão contidos os nutrientes que vão servir para a nossa manutenção, nosso desenvolvimento, enfim, a realização de todas as nossas funções e para preservar também a nossa saúde. Nutrição é um ato involuntário, inconsciente, né, onde ele se inicia a partir do momento em que nós comemos o alimento. Então, nós ingerimos o alimento, mastigamos, engolimos. A partir daí, começa todo o processo da nutrição, que realmente é um conjunto de processos, de etapas, de transformação que esse alimento ou que esses alimentos vão sofrendo dentro do nosso organismo, né? Que nós chamamos de metabolismo, e que vão, então, dentro do nosso organismo, passando por várias transformações, né? Até que eles sejam absorvidos na forma de nutrientes, pela corrente sanguínea, vão às nossas células e vão realizar diferentes e específicas funções dentro do nosso organismo, né? Então, assim, nós dizemos que a alimentação ela deve colaborar com a nutrição, especificamente por isso, ou basicamente por isso, porque é através da escolha de uma boa alimentação que nós vamos ter também bons nutrientes para o nosso organismo. A alimentação, ela apresenta 4 leis, que essas leis são tão importantes que eu costumo dizer que são os 4 mandamentos da alimentação. Que são então? Quais são então? São a lei da quantidade, a lei da qualidade, a lei da harmonia e a lei da adequação. A lei da quantidade, ela já é autoexplicativa, né? Significa a quantidade que nós devemos consumir de alimentos naquela refeição. Isto é, nem muito e nem tão pouco. Uma quantidade suficiente que nos permita que a nossa fome seja saciada, ou que nós nos sintamos saciados. A lei da qualidade é a lei que diz que nós devemos consumir uma alimentação de qualidade, isto é, de nutrientes, que ela traga, a alimentação nos traga nutrientes bons, isto é, que nós tenhamos na nossa alimentação as proteínas, os carboidratos, as vitaminas, os sais minerais, todos esses nutrientes que fazem parte, né, da nossa constituição e que vão nos trazer, então, a saúde, né? Então, a qualidade, como é que nós podemos ter um prato que nós podemos chamar de uma alimentação de qualidade? Simplesmente, se nós consumirmos um prato que tenha arroz, feijão ou qualquer outro cereal, né, como uma massa, por exemplo, ou uma outra leguminosa, feijão ou lentilha, legumes cozidos, né, verduras cruas, né, preenchendo esse prato com todos esses tipos de alimentos, nós vamos ter, além de uma alimentação de qualidade, uma alimentação colorida, né, que também ajuda a nos garantir a presença de nutrientes, porque através de uma alimentação colorida é que nós podemos garantir que nós temos ali todos os nutrientes. Por quê? Porque nós vamos ter, né, diferentes tipos de origens de alimentos, né, e diferentes origens de nutrientes também, né, pelas cores dos alimentos. Já as verduras e
né, e os legumes têm uma certa coloração, o arroz, o feijão tem outra, então fica um prato bonito, a carne também, qualquer tipo de carne. Quando nós falamos em carne, é qualquer tipo de carne. É carne de gado, de galinha, de ave, né, peixes, né, suínos, qualquer tipo de carne, né? Não é só a carne, quando se diz carne, não é a carne vermelha, é qualquer tipo de carne. Então nós vamos ter com isso um prato bonito, um prato variado, um prato colorido, né? Só aí já nos dá também satisfação de consumir aquela alimentação, né? A nutrição e a alimentação tem muito disso, o prazer, né, no consumo do alimento. Enfim, vamos voltar ao nosso objetivo, que é falar das 4 leis da alimentação. Então, a lei da harmonia é a lei que diz que os nutrientes, eles devem estar numa proporção, né? Deve existir uma proporcionalidade entre os nutrientes no prato ou naquela ração diária que nós estamos consumindo ou no nosso cardápio daquele dia, daquela refeição. Então tem que ter uma harmonia entre os nutrientes, uma quantidade específica de carboidratos, de proteínas, né, que vão se complementar para poder fazer um cômputo total de trazer os nutrientes que nós necessitamos, né, dentro de um valor calórico total daquele dia das nossas refeições, né? Então essa é a lei da harmonia, os nutrientes devem ter uma certa harmonia entre eles. Depois nós temos a lei da adequação. A lei da adequação é a lei que determina que os alimentos, que a alimentação deve estar de acordo com a situação atual dos indivíduos. Por exemplo, uma criança vai ter necessidades nutricionais diferentes que um adulto, que um adolescente, né? Que um adulto saudável, né? Que uma nutriz, né? A nutriz vai ter uma necessidade de nutrientes e de calorias diferente de um adulto normal, de uma gestante, de um atleta, né? Cada uma dessas categorias vão ter as suas necessidades específicas e diferentes de nutrição. Assim como determinadas pessoas que apresentem algumas comorbidades, como diabetes, hipertensão arterial, colesterol elevado, vão ter que ter um cuidado na sua alimentação diferenciado. Então, a lei da adequação nos diz isto, né, que nós devemos observar estas situações para termos uma alimentação adequada neste momento, tá? Ou nessas situações. Então, se vocês observarem essas 4 leis da alimentação, com certeza, acho que dá para concluir, né, que nós teremos uma alimentação adequada, saudável, né, e assim nós vamos ter nutrientes, que é aquilo que nós necessitamos para uma saúde ou para a manutenção da nossa saúde, né? Então, por isso que essas 4 leis da alimentação são tão importantes. Enfim, com este pouco tempo que nós estivemos dedicando aqui para falar sobre alimentação, espero que vocês tenham entendido ou, né, que vocês tenham adquirido um pouquinho mais de conhecimento a respeito desse assunto, né, e que eu possa ter contribuído então. Então eu peço que Deus nos ajude, né, que nos abençoe, que nos proteja, que nos dê tranquilidade, paciência, para que a gente possa enfrentar esse período de distanciamento social que ainda vai por algum tempo, né, pela frente, da melhor forma possível, né? Então que Deus nos abençoe e um grande abraço a todos.